sobre equipamentos, quando a gente entra, vamos falar primeiro do consultório odontológico, para uma pessoa que não teve ainda o primeiro contato em relação à profissão TSB ou auxiliar, pode chegar a ficar um pouco assustado, né? Porque são muitas informações. A gente tem muitos equipamentos diferentes, muitos instrumentos e ainda, além de ter essa grande variedade, eles são variáveis. O que é isso? Por exemplo, eu tenho uma autoclave de um consultório e num outro consultório eu posso ter uma autoclave que tenha um funcionamento diferente, né? E aí a gente vai ter mesmo que estudar ali e conhecer o equipamento que a gente está usando. Bom, e aí saindo só do consultório odontológico, a gente tem que pensar que a gente vai estar também em outros ambientes, como por exemplo o CME, né, que é a central lá de esterilização, as salas de espera, as salas administrativas, né, que às vezes é separado do consultório, e o consultório propriamente dito. Isso tudo é muita informação pra gente. Aí aqui, ó, como eu tinha falado, as centrais, né, de material esterilizados, aí a gente vai ter vários tipos dessas centrais, sejam elas pequenas, ou igual em ambiente hospitalar que é grande, ou em clínicas odontológicas que atende mais de um dentista. Tem uma demanda, né, dessa estrutura ser maior, ter equipamentos maiores, e salas de raio-x. Quem trabalha com raio-x no consultório, esse raio-x ele pode estar na sala clínica, né, realmente, pode estar numa sala separada, né, ou ainda quem for trabalhar em clínica de radiologia vai estar atuando nesse ambiente aí que é diferente. Bom, então, como eu tinha dito, o que a gente vai fazer com essas variações, que são muitas? A gente tem que conhecer o equipamento que a gente está usando, né? Eu já falei isso da outra aula e eu repito, tem que ver o manual de instrução, tá? Porque há variação. Se a gente habituar a ler os manuais, a gente vai conhecer o equipamento, a gente vai saber como lidar com ele e vai saber também ter atitudes que vai aumentar a vida, né? Vamos dizer assim, as chances de estragar vão ser menores se a gente usar ele da forma adequada. E aí, as orientações do fabricante mesmo, tá? Que vai estar lá no manual. Às vezes a gente vai chegar para trabalhar com uma equipe, a gente pode, num primeiro momento, né, perguntar como funciona, para que serve, mas o ideal mesmo é aprofundar. Bom, e aí eu dividi aqui os equipamentos para a gente separar eles um pouquinho em especialidades, em básicos e em de apoio, né? O que é isso? Dependendo do local que a gente vai estar trabalhando, isso daqui vai ser variável. Num consultório, por exemplo, que equipamentos são indispensáveis, né? São básicos para a gente trabalhar. A cadeira odontológica com o equipo, o compressor, a autoclave. A gente não consegue trabalhar em um consultório sem esses equipamentos básicos. Quando a gente já está ali auxiliando, né, ou trabalhando com certas especialidades, a gente já vai ter equipamentos específicos que a gente não vai conseguir exercer aquela especialidade sem eles, tá? Além disso, a gente vai ter outros equipamentos que são um acessório. Dá para a gente ter um dia clínico sem eles, mas eles vão facilitar ou vai reduzir custos. Por exemplo, o destilador de água. A gente pode comprar lá na Dental a água já destilada, o galão, né? Mas quando a gente tem um destilador, a gente faz um investimento único. A gente vai destilando aquela água ali à medida que vai precisando. Bom, primeiro equipamento mesmo que a gente vai ver é a cadeira odontológica, né? Para que serve essa cadeira? Por que a gente não atende o paciente numa cadeira comum? Primeiro porque a gente tem que acomodar o paciente, tem que deixar ele confortável.
Às vezes, já para ele, é um procedimento, né, que ele vai ficar tenso e tudo mais. Ou que vai demorar muito tempo, ele precisa de estar numa posição confortável. E, além do mais, ele dá um acesso para nós profissionais de maneira adequada, né? Se a gente coloca, isso aí é fácil de perceber, se a gente coloca um paciente numa cadeira comum e numa cadeira odontológica, a gente consegue ter uma visualização com uma ergonomia adequada. Bom, a outra parte, né, que é fundamental é o equipo odontológico. O que é esse equipo? É tudo que acompanha a cadeira, tá? Desde válvula, mangueira, o reservatório de água, os controles, né, pedal, as peças de mão, refletor, isso tudo faz parte do equipo, tá bom? E esse conjunto todo, ele vai funcionar por água, eletricidade e o ar comprimido. Todo o funcionamento da cadeira precisa desses 3 quesitos aí, tá bem? Então, a primeira parte do equipo odontológico que a gente vai ver aqui é o refletor, tá? Por que a gente precisa de ter um refletor? Ele vai permitir a iluminação da cavidade oral do paciente, né? Uma coisa é a gente, com essa luz, a gente vê a nossa pele. Outra é ver dentro da cavidade oral, né? Além do mais, além de ser uma cavidade, a gente tem outras estruturas aí que dificultam a visualização. Por exemplo, o dente superior. E aí, esses refletores, eles vão auxiliar a gente durante os procedimentos, tá? Aqui, eu coloquei 2 exemplos, mas a gente tem uma infinidade de exemplos. E o que é o ideal que eles sejam? Que eles tenham um foco intenso, tá? E concentrado. Por quê? Porque se ele não for intenso, ele não vai permitir a visualização. E se ele não for concentrado, ele vai pegar a luz em toda a região da face do paciente, vai incomodar o paciente, e como a luz é dispersa, ela também vai diminuir a iluminação de onde a gente realmente precisa. Nesses 2 exemplos que a gente viu aqui, ó, tem os pegadores, tá vendo? Nesse daqui, tanto para cima quanto para baixo. Esse daqui é para baixo. E ainda tem um refletor que tem um pegador ao contrário, para cima aqui, ó, tá? Ele vai auxiliar a gente a puxar, né, o refletor e a gente colocar ele na posição que a gente quer, na posição adequada ali. O acionamento dessa luz vai variar também de equipo para equipo. Alguns é na cadeira odontológica, embaixo naquele pedal, o mesmo pedal que a gente faz a movimentação de encosto, e outros têm uma chavinha aqui atrás, ó, tá? Então, vai variar. Tem outras cadeiras também que tem as 2 opções, tá? Tanto em cima quanto no pedal da cadeira. E aí, aqui eu trouxe para vocês uma outra opção que a gente tem quando a gente está atendendo fora do ambiente ali de clínica, de consultório odontológico, né? Aqui, ó, a gente tem um foco de luz que a gente vai adaptar aqui, igual tá mostrando, ó, na cabeça, tá vendo? E aí, essa luz vai estar direcionada para a cavidade oral, para onde a gente tem que trabalhar. Outro que a gente tem é esse comprido aqui, ó, essa haste aqui, ela também é flexível para poder posicionar. E geralmente tem isso em hospital, a gente consegue para poder avaliar o paciente no leito. Que às vezes está internado, mas não está entubado, e aí é mais fácil, né? Se a gente usar esse daqui para essa condição aqui, ainda talvez não vamos ter a luminosidade ali que a gente precisa, tá? Além do ambiente hospitalar também, a gente pode usar em home care, né? Quando tem os atendimentos a domicílio, se o técnico vai junto, ele pode acompanhar, o auxiliar pode acompanhar o dentista, o técnico pode. E tem profissionais que só têm trabalhado com home care, então é uma opção também, né? Você está lá na casa do paciente, às vezes no quarto ou na sala, para você fazer uma adequada avaliação, um adequado procedimento ali, você vai precisar de uma boa iluminação. Então, eles aí vão auxiliar.
Outra parte do equipo é o pedal ou painel de controle, tá? Por exemplo, aqui ó, a gente tem um pedal que ele vai acionar as peças de mão. É onde a gente aperta quando a gente quer, por exemplo, ligar a caneta de alta rotação, né? Acionar a caneta de alta rotação ou o micromotor, é esse pedal. Aqui a gente tem um outro pedal que geralmente esse daqui, né? Tá bem característico de aparelhos de ultrassom em jato de carbonato, tá? Ele vem acoplado no aparelho. E aqui 2 painéis. Como tudo, né? A gente vai ter uma variedade enorme aí de painéis. Aqui a gente vê ó, onde ele sinaliza como se aqui ó, fosse uma cadeira, tá vendo? Então, provavelmente, esse daqui desce o assento, esse aqui sobe, esse outro sobe o encosto, esse desce o encosto, tá? E aí vai variar. Por isso que eu falo, tem que estudar o equipamento que vocês vão estar trabalhando. Outra parte do equipo é a unidade suctora, né? Conhecida como sugador, aspirador. E ela nada mais é que uma ponta, ela vai poder ser de metal, e quando é de metal ela é reutilizável, né? Ela dá para esterilizar, por exemplo, aquelas de cirurgia. Aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui geralmente eu tinha colocado aqui, é cirúrgico, tá? Elas são de metal, essa pontinha que sai, ela desenrosca para poder lavar, e aí dá para ir para autoclave. Ou a gente vai ter uma ponta de plástico. Essas daqui, elas são maleáveis, a gente consegue dobrar ela, tá? E aí tem uma facilidade para a gente colocar ela na cavidade do paciente e para trabalhar às vezes sozinho mesmo. A gente consegue fazer um formato tipo de bengala e aí a gente pendura assim no lábio do paciente e dá para... Não é assim o melhor, mas dá para trabalhar, tá? E para que serve isso? Para remover, né, excesso de fluido e detritos da cavidade oral durante todos os procedimentos. A unidade suctora é essa parte toda aqui, tá vendo? E aí também vai variar de equipamento para equipamento. No caso aqui, ó, a gente tem duas mangueiras, provavelmente essa daqui é do sugador comum e esse daqui é do sugador que tem uma maior pressão, tá? Que geralmente é mais usado em cirurgia. Alguns, quando a gente remove essa mangueira daqui, já funciona automaticamente. Outros mais antigos tem um botão aqui onde a gente gira para poder abrir. Aí tem como a gente ajustar esse fluxo aí de aspiração. E há outros ainda que tem uma alavanquinha aqui, ó. Então, esses dois últimos que eu falei, quando a gente remove, ele não funciona automaticamente, tá? Mas a maioria funciona. Quando a gente tira, ele já aciona e quando a gente coloca no lugar, ele desliga, tá bom? Ah, Mariana, mas e aí? Como que a gente vai atender um paciente na UTI ou no hospital se a gente não tem um sugador do equipo ou não tem um sugador portátil? Aí a gente pode usar, isso daqui chama régua, tá? Todo o hospital no leito tem, que é onde que vai ligar o oxigênio do paciente. E tem aqui uma chavinha, ó, que é a do vácuo. E aí a gente pode pegar uma sonda do hospital mesmo, tá? Uma nasogástrica, uretral. E aí a gente vai adaptar aqui, essas sondas são estéreis. A gente vai adaptar aqui e a gente vai conseguir aspirar a cavidade oral, tá? Isso vai auxiliar, por exemplo, quando a gente for fazer uma higiene oral do paciente que está na UTI. Cuspideira. A cuspideira, gente, assim, a tendência eu acho é cada vez mais ficar em desuso, né? Porque não é uma coisa assim muito, vamos dizer, boa de se ver, né? Não é uma coisa muito higiênica. E o problema também é que quando o paciente vai liberar aqui os detritos, água, né? Quando ele for cuspir, a chance desses líquidos e detritos é sempre ir para fora da cuspideira. E aí é um problema, porque a gente aumenta muito a chance de contágio aí, de infecção, né? Geralmente ela fica posicionada do lado esquerdo, né? Porque o lado direito é
onde tem o braço ali do equipo, ou da mesa clínica para o dentista ou para o TSB trabalhar. Ela vai captar todos esses detritos, como eu tinha dito, saliva, sangue, resíduos de material. E aí ela apresenta um sistema de drenagem e irrigação, que são esses caninhos aqui, ó. A gente liga e aí eles vão soltando água ali constantemente enquanto a gente está fazendo o procedimento, né? O que o paciente jogou aqui, ele não vai ficar parado. Essa água vai irrigar e vai levar isso tudo para o ralinho aqui, tá bom? E aí, o que que acontece? Nesse ralo, ele também serve como uma barreira ali. Pode acontecer de ficar algum coágulo aqui ou resto de material. Isso daqui sai com facilidade, tá? Só pegar nesse pininho aqui e tirar. Então, toda vez que for fazer a desinfecção da cuspideira, tira, lava por baixo, tá? É um equipamento assim que a gente tem que ter, é como sugador, total atenção mesmo e capricho para poder fazer a higienização aí. A unidade de abastecimento de água. Na maioria é uma garrafa PET, tá? Em outros é um material mais denso, de uma cor mais opaca, mais leitosa. E é onde que vai ficar armazenado a água que vai para a seringa tríplice e da caneta de alta rotação. E aí, para onde que essa água vai? Para a boca do paciente, né? Então, por isso, a gente também tem que ter uma atenção aqui para poder não deixar formar um biofilme, tá? Porque senão isso vai gerar também infecção para o paciente. E outra coisa, a gente tem que colocar aqui, preferencialmente, uma água deionizada, tá? Se não tiver água deionizada, que coloque uma filtrada, pelo menos. Mas não a água do abastecimento, né, da água da torneira, tá? Porque a gente tem que pensar que vai para a boca, às vezes o paciente pode engolir, ou também pode ter alguma coisa contaminada e vai ser prejudicial para o paciente. Bom, a mesa clínica, né, ou CART, vai depender aqui se ela é aderida à cadeira ou se ela é separada. Bom, essa mesa clínica, ela vai servir como um apoio, né, seja para manipulação de material odontológico ou colocar os instrumentos, aquele potinho com um rolinho de algodão, ou para descartar, por exemplo, os algodões usados, né? Vai variar mesmo aí de profissional para profissional, porque tem algumas mesas clínicas que elas são muito pequenas, então não dá pra gente colocar tudo isso, às vezes precisa de uma outra mesa acessória, tá? Outras já são mais amplas, a gente vai conseguir colocar tudo isso. Bom, e aí é no equipo que vai estar as mangueiras, né, e os terminais, que vão fornecer ali o ar comprimido e a água para a gente poder trabalhar com as nossas peças de mão. E seringa tríplice, tá bom? A seringa tríplice, que vai estar na mesa clínica ali, ela vai ser conectada, né, na unidade toda ali do equipo, e aí ela vai fornecer ar, água ou os dois juntos, tá? Geralmente possui dois botões aqui, o verde e o azul, um que vai sair o ar e o outro que vai sair a água. E aí ela é inclinada assim, ó, permitindo pra gente o quê? O direcionamento da água, né? Pensa como que a gente ia conseguir fazer uma lavagem ou secar um dente na arcada superior lá atrás, por exemplo, um 17 ou um 27, né? A gente não ia conseguir direcionar. Então, isso daqui facilita, essa inclinação dela e essa pontinha fininha também. A gente consegue chegar na região mais posterior da cavidade e na arcada superior, com maior facilidade. Para que vai servir essa seringa tríplice para a gente? Para que a gente vai usar ar, água ou os dois juntos? Bom, o ar a gente vai conseguir remover detrito ou saliva. Por exemplo, para fazer um exame clínico, a gente vai ter que aspirar ali, senão a gente não consegue fazer diagnóstico de cárie se tiver saliva. Vai melhorar a visualização quando a gente seca, né? Igual eu acabei de dizer, para diagnóstico de cárie ou diagnóstico de fluorose, amelogênese, tudo vai auxiliar.
Além disso, vai secar a estrutura dental para a gente receber os materiais odontológicos. Por exemplo, na hora de fazer uma resina, a gente faz o ácido, depois a gente lava e a gente seca, né? Então, o ar vai auxiliar a gente nisso tudo aí. A água, a gente vai limpar o campo operatório, vai enxaguar os materiais odontológicos, como eu acabei de dizer, o ácido fosfórico, por exemplo, e para o conforto do paciente. Vocês já repararam quando vocês vão ao dentista e fica lá com a boca aberta muito tempo? Quando a gente fecha a boca, como que dá aquela sensação de boca seca? Parece que está grudado, que não desliza a bochecha nos dentes, né? Como é assim diariamente no nosso dia a dia. E aí, o que a gente faz? A gente lava toda a cavidade bucal do paciente, que isso daí vai dar um conforto para ele, tá bom? Como a gente viu lá, tem 2 botões, e aí quando a gente quer o ar e a água junto, a gente vai acionar os 2 simultaneamente, e isso vai fornecer para a gente uma maior pressão, né? O que a gente tem que tomar cuidado disso é que a gente aumenta o aerosol, né? Espalha ar e água aí para todo lado ali na região. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção para usar o ar e a água juntos, principalmente agora, né? Na época de pandemia, onde que o que a gente não está querendo é aerosol. Bom, peças de mão. Então, são os temidos motorzinhos aí que a gente sempre escuta, né? Principalmente em pediatria, a criança já chega falando assim pra gente, mas tia, você vai usar o motorzinho? As pessoas já têm essa definição aí para as nossas peças de mão. Mas elas são fundamentais, né, para o nosso dia a dia. Praticamente o dia inteiro a gente usa as peças de alta rotação. A mais temida é a caneta, que é aquela que faz mais barulho, né? Que o paciente mais fica assustado, às vezes lá da sala de espera mesmo ele já está assustado. E aí ela vai funcionar a partir da eletricidade e do ar comprimido também. E vai gerar uma rotação da turbina e do instrumento rotatório, que no caso é a broca, né? Esses dois vão fazer com que gire ali e que a broca gire também. E aí, essa velocidade pode atingir 450 mil rotações por minuto. Isso é coisa demais. Então, a gente até brinca, fala motorzinho nada, isso aqui é mais veloz, né? Vamos dizer assim, que muitos motores aí. E é isso que vai fazer, né? Que vai dar a possibilidade da gente perfurar estruturas tão duras, como, por exemplo, o esmalte e osso, né? Se não fosse por isso, a gente não conseguiria. É a mesma coisa da gente pegar, por exemplo, uma caneta de baixa rotação e ir para usar em esmalte, que é uma estrutura muito dura. A gente vai ficar ali e não vai ter o que a gente deseja, tá? Elas vão possuir um sistema de irrigação constante, né? Enquanto a gente estiver usando a alta rotação, ela precisa tá gerando irrigação, porque essa velocidade toda, ela vai gerar um calor friccional no dente, né? Vai esquentar o dente, vamos dizer assim. E aí o que vai acontecer? Vai trazer danos para a polpa do dente. Então, por isso que a gente precisa da refrigeração ali para fazer os preparos o tempo inteiro, tá? E aí embaixo tem como a gente regular também a quantidade de água que a gente deseja, tá bom? Essa água que vai sair aí, junto, né, com o ar também do compressor, é o que tá pegando aí também pra gente profissional na pandemia, né? Que a gente tem evitado usar, ou quando não tem como não usar, realmente aumentar aí os equipamentos de proteção individual. Para que a gente vai usar a caneta de alta rotação? Para remover tecido cariado em esmalte dentário, né? Como eu falei, o baixa rotação não é capaz de fazer isso. Remover restaurações insatisfatórias, por exemplo, um amálgama que infiltrou ou que fraturou. Como é que a gente vai fazer isso com baixa rotação? Não tem como, né? Então, a gente usa o alta. Acabamento e polimento de restaurações. Aí, no caso, a gente vai usar brocas de granulações mais finas, né? Para poder
como a gente está usando alta rotação, a gente tem que usar uma granulação mais fina se o objetivo é acabamento e polimento. Odontosecção e osteotomia, que na cirurgia é quando a gente precisa dividir o dente, né, partir o dente, que chama odontosecção, para a gente poder remover, aqui ó, tem um exemplo, tá vendo? Por exemplo, um siso aqui incluso, e aí teve que usar a alta rotação aqui para dividir em duas partes, porque uma parte, se a gente não dividisse, a gente não ia conseguir remover esse dente do alvéolo. Então, a gente consegue dividir o dente, tirar uma parte e depois tirar outra parte. E às vezes a gente tem que dividir em várias partes, né? Na osteotomia, quando a gente tem que fazer um desgaste ósseo aqui em volta, ó, que foi o que ele fez também, tá vendo? Em volta do dente, a gente vai usar alta rotação. E além do mais, ela vai dar precisão pra gente em preparos protéticos, né? Por exemplo, eu vou fazer uma faceta ou uma coroa de porcelana, e aí a gente faz o preparo do dente para poder receber essa prótese. E também, que é menos usual, mas há quem ainda faça, as retenções para prótese parcial removível, que é o ROT, né? Às vezes são feitas no dente algumas cavidades para poder ajudar ali a reter o grampo do ROT. E aí, por ser um equipamento que a gente usa muito e todo dia, né? A maioria dos profissionais usam, a gente tem que caprichar aí na manutenção preventiva dele, tá? O que é isso? Na próxima aula, no próximo capítulo, a gente vai até ver mais essa parte de manutenção preventiva, que é a gente evitar que o material estrague para a gente ter que levar ao conserto, né? Vamos dizer assim. E aí, para a caneta de alta rotação, é a limpeza dela e a lubrificação, tá? Tem que lubrificar. Aí também lá no próximo capítulo a gente vai ver quando que a gente tem que lubrificar, como que a gente lubrifica, tá bem? Mas tem que fazer isso, tá? Uma segunda peça que a gente tem, segunda peça de mão, é o micromotor. Ele é versátil, por quê? Porque a gente pode acoplar aqui, ó, outras peças, né? Por exemplo, que a gente vai ver aqui hoje, o contraângulo e a peça reta. A velocidade dele vai variar de 10 a 30 mil rotações por minuto. Olha só a diferença, né? Do alta rotação. Então, essa peça aqui, ó, o que ela faz? Ela vai trabalhar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, tá? Essa parte dela aqui é a que a gente gira, pra gente ver aí em qual sentido que a gente vai querer trabalhar. O que vai girar, que a gente tá falando aqui dos sentidos, é o instrumento rotatório, a broca, tá? E aí, nele, como é que a gente adapta? É só puxar e colocar, tá? A gente vai ver as próximas peças, mas é aqui que ela encaixa, ó. Ela encaixa aqui e essa parte aqui que vai lá na mangueira da mesa clínica, do kart. O contraângulo é uma peça que a gente pode adaptar e ele vai ser usado pra gente como baixa rotação, né? Porque o motor lá que a gente está usando, que ele está acoplado, ele é de baixa rotação. E essa rotação lenta, o paciente ele pode reclamar que está vibrando, como se a face dele ou a cabeça dele estivesse vibrando, tá? Costuma dar essa sensação mesmo para o paciente. É bom saber, porque se o paciente reclamar, a gente sabe que é normal. Possui um formato angulado, tá? Que também vai permitir o acesso intraoral e adaptação aonde que a gente, na estrutura que a gente precisa. Como eu tinha dito, é utilizado pelo encaixe com a outra peça e vai aprender os instrumentais rotatórios por essa trava aqui, ó. Então, como é que esse funciona? Não é por push button, a gente abre essa travinha, encaixa, e aí o ideal é quando a gente encaixa aqui, faz um leve movimento assim para a lateral, como se a gente estivesse enroscando a broca aqui, que a gente sente que travou. E aí depois a gente fecha aqui, tá? Quando a gente faz isso, confere também se está preso
a broca aqui, ou o que vocês estiverem usando. Além de colocar as brocas de baixa rotação, que já são essas que são mais largas, que vão aderir ali, a gente usa ele também para as pontas de acabamento, e aí a gente tem uma infinidade. Tá vendo que diferente da broca tem tipo uma entradinha aqui, ó. É essa que eu falei com vocês, que quando a gente gira um pouquinho, a gente sente ali que tá travadinho, tá? Então, aqui, as pontas de acabamento, que a gente vai ter várias. Instrumentos endodônticos, por exemplo, aguetes, largo, que são brocas que a gente vai trabalhar dentro do canal radicular. As escovas de profilaxia, que vocês vão usar muito, né? Para poder fazer a profilaxia dos pacientes. A gente tem até aqui, ó, essa diferença das duas. Essa a gente consegue usar melhor para os sulcos dos molares. Mas isso a gente vai ver também depois na parte de equipamento de periodontia, tá? E o mandril. O que é o mandril? Eu vou usar uma broca que foi feita para usar no alta rotação, eu vou usar ela no baixa rotação. Então, eu tenho esse adaptador, ó. Eu coloco esse adaptador da mesma forma que eu colocaria essa peça, e aí depois eu encaixo a broca de alta rotação com o saca-broca, tá? Da mesma maneira que a gente iria adaptar ela lá no alta rotação. Qual que vai ser a função do baixa rotação? A gente vai remover tecido cariado em dentina, né? Lembra que vocês estudaram lá em anatomia dental que a dentina ela é menos resistente que o esmalte, né? Que a cárie, quando está amolecida, quando não é aquela cárie que está só no esmalte, a gente consegue remover também. Para acabamento e polimento de restaurações, aqui dá para a gente ver, ó, depois que terminou aquela restauração, a gente consegue dar um polimento com disco de feltro. E aí o disco de feltro, ele é aderido a um mandril também específico, tá? Profilaxia, como a gente viu. Polimento coronário e remoção de pigmentações, aí pode ser também na profilaxia ou às vezes com a taça de borracha. Ajuste em porcelana e para tratamento do canal radicular, como eu tinha dito. Aqui a gente consegue ver um baixa rotação, né, com um instrumental aqui trabalhando no canal radicular, tá? A outra peça de mão que a gente tem é a peça reta. Ela também vai ser adaptada no micromotor, ó, vai encaixar por aqui e ele vai aderir lá na mangueira do kart. E ela é mais utilizada em procedimento laboratório ou fora da boca, tá? Mas de ajuste mesmo. Aqui a gente tem ajustando uma prótese total, e aí às vezes a gente vai ajustar um provisório, e é para isso que ela serve. Então a gente viu aí, basicamente, 4 peças de mão, né? Que a gente usa sempre. Agora nós vamos falar sobre o mocho. É engraçado que às vezes a gente está num ambiente assim que não tem profissional da parte odontológica e aí a gente fala assim, arreda um mocho. Aí eles falam, arreda o quê? Né? O mocho é a cadeira que a gente usa, tanto nós dentistas como vocês, auxiliares ou técnicos. E qual que é a diferença? Ela permite uma mobilidade, tá vendo? Ela tem umas rodinhas que a gente consegue chegar a cadeira para frente ou para trás. Essa parte de cima, ela roda também, tanto para um lado quanto para o outro, né? Que a gente trabalha o tempo inteiro, te pega uma coisa aqui, ou pega outra coisa ali. Então, ela faz esse movimento para a gente evitar essa torção. E ela tem um encosto que vai proporcionar aí para a gente maior conforto, né? E ergonomia. E aí, agora, tem um tipo variável que chama sela bipartido. É esse daqui, tá? Você senta aqui, fica uma perna para cá, outra perna para cá e ele não tem encosto, mas ele é projetado para proporcionar um correto alinhamento da coluna. O que a gente não fica sem também no consultório odontológico, né, é o compressor odontológico. É o temido aí de quando estraga, né? Estragou o compressor, fica todo mundo doido atrás de técnico porque praticamente tudo no consultório para.
É por quê? Porque ele vai fornecer o ar comprimido para um funcionamento de tudo aquilo que a gente já viu, as peças de mão, para a cadeira subir, para a cadeira descer, e aí é ele que vai auxiliar aí nessa parte, tá? Ele é composto por um motor, por uma unidade de compressão propriamente dita, por um tanque de armazenamento de ar, né? Ele vai captar o ar, ele tem que manter esse ar em algum lugar, e uma válvula, que é um presostato. O que isso faz? Ela vai acionar e desligar automaticamente o compressor quando ele estiver necessitando captar o ar, tá? Porque senão a gente ia ter que ter alguma maneira de ver quando estava precisando captar o ar, para a gente poder abrir, né, essa válvula ou fechar. Bom, como todo equipamento que a gente viu, também a gente vai ter vários tipos de compressores, tá? Tem vários modelos, tamanhos, potência, e isso vai depender de acordo com o que você for trabalhar, tá? Do tamanho, da quantidade de dentistas que esse compressor vai ter que atender e assim por diante. O que a gente tem que ter bastante atenção é que o compressor, ele exige uma tubulação, né? Uma instalação própria, tá? Projetada. Por quê? Eles são fontes de calor e de ruído. Então, não dá para a gente colocar um compressor, por exemplo, dentro do consultório, né? Além do mais, ele precisa de captar ar. Então, o ideal é que ele fique no meio externo. Outro lugar também que é muito ruim, que não deve ser de jeito nenhum, é o banheiro, tá? A gente via antes compressor dentro do banheiro do consultório. E aí, o que acontece? Ele está captando o ar do banheiro, né? E esse ar vai para a boca do paciente. Então, eles têm que ter certinho o lugar onde vai ficar, tá? Tem que ser um lugar limpo, um ar quanto menos poluído, melhor. E aí, o compressor, a gente tem que drenar, né? Que a gente fala, que é abrir uma válvula para a água que vai ficar aqui dentro, que foi gerada por todo esse processo, para que ela saia, tá bom? E isso vocês vão fazer diariamente, praticamente. Autoclave. Autoclave, como a gente está falando de equipamentos básicos, também não dá para ficar sem no consultório, né? É ela que vai esterilizar os instrumentos, a partir de pressão, umidade e temperatura, né? Esses três elementos aí vai fazer uma termocoagulação e desnaturação das proteínas, das estruturas genéticas dos micro-organismos. O que é isso? Vai matar os micro-organismos, né? E é o que a gente quer para poder não fazer a infecção cruzada para os pacientes. Vai ter no mercado a disponibilidade de vários tamanhos, né, de câmaras, diferentes mecanismos de remoção de ar e de geração de vapor e de secagem. As mais convencionais, a gente tem que medir a água lá e colocar, outras já são automáticas, como aqui do Instituto, que ela mesmo já coloca a quantidade de água lá, sem a gente precisar colocar, né? E aí vai variar, tá? A gente vai ver bem especificamente sobre as autoclaves quando a gente entrar na parte mais específica de biossegurança. Mas, assim, basicamente, todas as autoclaves de consultórios odontológicos, elas fazem os 3 ciclos, que é o aquecimento, a esterilização, a despressurização e a secagem. Um auxiliar que a gente tem aí na esterilização dos materiais é a seladora, né? O que é isso? Ela esquenta, ela tem 2 partes aqui, ó, tá vendo? E ela esquenta e ela vai prender o grau cirúrgico, ela vai vedar o grau cirúrgico. A gente também vai ver mais especificamente sobre esses materiais para a gente embalar os materiais de uso, mas esse, só para vocês saberem aqui a função da seladora, é esse, ela vai vedar, tá? Uma parte do grau cirúrgico é como se fosse um plástico que ele vai derreter ali e vai vedar no papel e vai fazer esse vedamento. Além de proporcionar uma qualidade melhor ali da esterilização, porque esse material vai estar vedado ali dentro, quando eu tirar o material do autoclave, ele vai continuar estéril dentro
desse pacote, ele também auxilia a gente a armazenar. A gente pode fazer kits, né, que a gente fala, por exemplo, a gente vai fazer um kit de um jogo clínico, aí a gente vai colocar lá espelho, sonda, pinça. A gente pode agrupar esses materiais de uma maneira que fique mais fácil para a gente armazenar e até mesmo na hora de trabalhar, saber o que a gente precisa, em que pacote que está. Se a gente padroniza aí essas divisões. A cuba ultrassônica, né, ela auxilia muito aí na parte também da biossegurança, mas dá para ter um consultório sem ela. O que ela faz? Ela vai remover material orgânico e sintético a partir de vibração de alta frequência, que vai proporcionar esse processo de cavitação, tá? O que é isso? Ela cria microbolhas que vão se chocar e aí, quando elas se rompem, elas vão fazer a limpeza dos materiais que estiverem aqui dentro. Aparelho de raio-x também não é assim, dá para viver sem, né, vamos dizer assim, porque a gente tem as clínicas que a gente pode encaminhar, mas tem algumas especialidades que exigem da gente que tenha um raio-x, por exemplo, endodontia, né, o endodontista, ele precisa de raio-x ali, então em consultórios de endodontistas a gente sempre encontra. E é como eu tinha falado, ou o raio-x vai estar à disposição, assim, dentro da sala clínica mesmo, ou vai estar numa parte separada, né? Porque ele precisa de todo um preparo também, não pode ser qualquer parede, a gente tem que ter uma proteção ali, né? O que é o aparelho de raio-x? Os raios X, né? vão atravessar os tecidos e aí vão registrar as densidades relativas em um filme. O que é isso? Quando a gente vê um raio-x, a gente vê que tem tonalidades diferentes ali, né? Que a gente fala radiopaco, onde está mais branco, e radiolúcido, onde está mais escuro. Essa imagem a gente obtém justamente por essa diferença de densidade, tá? E depois que a gente fez essa tomada radiográfica, a gente faz o processamento, a revelação, que vai gerar pra gente a imagem, tá? Temos aqui, ó, alguns tipos de raio-x que vão variar de acordo com a forma, tamanho e flexibilidade do uso do aparelho. Esse daqui, ele é de pé, tá vendo? Ele ocupa um grande espaço da sala clínica, porque além desse pedal ser grande, a gente precisa às vezes movimentar ele, tá? E às vezes não, vai depender. Geralmente a cadeira fica aqui, ó, e aí tem o braço aqui, que a gente vai direcionar para onde a gente quer, a região onde a gente quer radiografar, e aqui o painel, onde a gente vai colocar, né, o tempo que a gente deseja aqui para poder acionar o raio-x. Eu de coluna, né, não eu de pé, não. Tem o de parede, que ele é fixado, tá? Ele é fixo, então às vezes para endodontista isso daqui ajuda muito, porque já fica na lateral dele ali. E a gente tem o portátil, né? Para a gente atender os nossos pacientes de home care e os pacientes que estão hospitalizados, ou às vezes de abrigo, de asilos, né? Que às vezes a gente precisa, não tem que deslocar o paciente, a gente pode usar o raio-x portátil. Temos agora o raio-x digital, né? Com receptor digital. Então, em vez da gente usar esse filme aqui convencional, a gente usa esse dispositivo, tá? Que vai na boca do paciente e aí ele já gera essa imagem pra gente direto. A gente não tem aquele processo de revelação, né? Que tem que ir para a câmara escura. Ele vai já direto para o computador. E aí, isso, além de facilitar muito, melhora muito a qualidade da imagem, né? Porque a gente não tem falha naquele processo de revelação do filme. Ele já sai direto aqui, além de economia, né? Porque a gente não está gastando assim, economia mesmo de custo e ajudando o meio ambiente ainda, porque a gente não vai ter o uso de revelador, o uso de fixador, a gente não vai estar usando o filme radiográfico, arquivando o filme radiográfico e depois descartando esses filmes, né? Não vai ter a película de chumbo, que tem aqui também dentro, que a gente tem que saber a maneira adequada de descartar, além da facilidade de passar esse exame para outro profissional,
né? Então, por exemplo, eu preciso de passar para um especialista, eu já mando diretamente para o e-mail, ou para o e-mail do paciente. Ele tem esse raio-x na hora, ele não precisa de ter aquele tempo de esperar para poder revelar o raio-x, para ele ir lá buscar, para ele levar onde ele precisa ser examinado, tá bem? Ele vai variar também, o tipo de raio-x, de acordo com a imagem que a gente quer. Se a gente quiser uma imagem panorâmica, a gente vai precisar de um raio-x que dê essa imagem pra gente. Ou se a gente quiser uma imagem intrabucal, que no caso aqui, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês seria a periapical, né, e a interdental aqui, que a gente vê os espaços interdentais, aí seria aquele convencional mesmo que a gente viu anteriormente. Aí a gente vai ter ainda alguns acessórios, tá? Esses daqui são posicionadores, são usados naquele raio-x convencional e esse geralmente é usado no raio-x digital, porque como não é película, né, como aquele dispositivo, ele é diferente, ele não consegue encaixar nesse espacinho aqui, tá? Eles são autoclaváveis, existe também os que não são autoclaváveis, na época a gente tinha que fazer desinfecção no glutaraldeído, mas agora também tá bem em desuso esse tipo de posicionador, né? É bem mais seguro a gente autoclavar. E aí ele vai auxiliar a gente a padronizar o raio-x, né? E para não acontecer também, por exemplo, se a gente for fazer uma tomada radiográfica sem o posicionador, a gente tem chances de não direcionar para o filme, né? Direcionar para uma outra estrutura. E isso gera o quê? Repetição de raio-x. E aí demanda tempo clínico, demanda custo. Então, o posicionador, esse círculo aqui, ó, ele vai direcionar aonde que a gente vai colocar o tubo do raio-x, tá? Além do mais, se a gente precisar, por exemplo, fazer um outro raio-x do mesmo dente, igual o pré-endodontista, né, que vai fazer um raio-x inicial e depois um raio-x final, ele vai bem padronizar mesmo para ficar sem distorção, tá? E a proteção que a gente tem que usar é o colete, né? E aí ele tem que ter essa proteção aqui também, tá? Para a glândula tireoide. Não adianta a gente colocar só daqui para baixo. Por quê? Porque a gente atua numa região, o raio-x vai ser realizado em face e a gente tem que pôr a proteção também. Para quem não usar o raio-x digital, a gente vai fazer o processamento do filme na câmara escura, né? A gente tem os potinhos aqui, ó, onde vai ficar revelador, água, fixador e água de novo, para a gente fazer a lavagem final. Os braços, a gente coloca as mãos aqui dentro e essa tampa vermelha, ela fica aqui, ó, para a gente, quando a gente desencapar a película, ela não queime, né? E aí a gente consegue ver por esse visor aqui o raio-x. A gente vai fazer a imersão dele em cada um dos líquidos no tempo necessário, tá? Para segurar esse raio-x, para a gente colocar ele nos líquidos, a gente usa colgaduras, que além de facilitar a revelação aí, ela auxilia a não ter manchas no filme, né? Quando a gente pega, por exemplo, o filme molhado ainda, a gente pode manchar ele. Então, a colgadura auxilia nisso pra gente. Nessa imagem aqui até tem uma colgadura múltipla, tá vendo? Que aí você coloca, às vezes, várias colgaduras, por exemplo, quando você for fazer uma radiodôntica, né, que são o raio-x da boca toda, a periapical da boca toda, aí ele já coloca tudo ali. E aí já fica separado para aquele paciente. E esse ganchinho aqui também vai auxiliar a gente na secagem do raio-x. A gente pode pendurar ele de maneira que o raio-x fique posicionado para baixo e a água vai escorrendo ali até secar naturalmente. Um outro acessório é o negatoscópio, né? Ele é um equipamento de LED ou de luz fluorescente branca e ele vai permitir uma leitura do exame de raio-x da maneira mais adequada, né? Porque a gente costuma colocar assim contra a luz o raio-x e aí, como ele dá pra gente ver do outro lado, a gente perde aí os detalhes radiográficos, tá? Então, o ideal
é a avaliação no negatoscópio. A gente até tem esse daqui odontológico, que tem uma lupa, tem aqui uma reguinha para poder, principalmente o pessoal da endo aí, trabalhar. Outro equipamento que a gente já praticamente não vê, né, apesar das restaurações de amálgama serem bem duradouras, é o amalgamador, né? O que é isso? Ele vai manipular o amálgama e o mercúrio através de uma forma automática, tá? A gente vai ter essa cápsula, onde que já vai ter o material ali dentro, a gente vai abrir essa tampa, encaixar a cápsula aqui, regular o tempo e fechar essa tampa, tá? A gente nunca pode manipular sem essa tampa aqui, tá bem? Vai gerar o quê? Homogeneidade, né? Do material que a gente vai adquirir, rapidez e, além disso, a proteção do contágio do mercúrio, porque a gente não vai estar trabalhando ali diretamente com ele. Atenção também para o descarte de amálgama, a gente vai ver na parte de biossegurança. Outro equipamento é o fotopolimerizador, que muita gente fala que é laser, né? Não é laser, tá, gente? É uma fonte LED, que é luz emitida por diodo, uma luz azul, nesse caso. E aí, o que ele faz? Ele polimeriza os materiais, tá? Geralmente, o que permite essa polimerização, esse endurecimento, é a canforoquinona, tá? Que é presente nesses materiais. E aí, a gente vai restaurar a resina composta, vai fazer colagem de bracket, né? Na ortodontia, vai fazer o selamento de cicatrículas e fissuras e cimentação de restaurações também. Aquelas restaurações indiretas, né? A gente vai ter no mercado várias opções, né? Que vão ter aí pra gente potência, tipo de luz, o formato da ponteira, presença de protetor ocular, tudo isso vai variar de um equipamento para o outro, tá? O tempo de operação também varia. O que acontece? Tem equipamentos que são programados para 5, 10, 20, 40 segundos. Outros são para 10, 20, 40 segundos, tá? Outros vão até 20. Então, isso vai variar. O protetor ocular é esse laranjinha aqui, ó, tá? Que costuma vir para a gente poder não olhar diretamente para essa luz. Se ele não vier com protetor ocular, a gente tem a opção de usar um óculos laranja, né? Ou tipo uma raquete, daquele mesmo material laranja, para poder ter a proteção aí da luz. A ponteira também muda, essa daqui é muito pequenininha, e aí a gente tem uma facilidade grande para ir na área que a gente quer, né? Por exemplo, num dente posterior superior, quando a gente usa esse outro aqui, ó, é maior, tá vendo? E aí, às vezes, ele vai ficar batendo lá no dente de baixo. Esse não. Esse a gente já consegue ir mais direto e consegue direcionar ele mais perpendicular mesmo à área que a gente quer trabalhar, que é o ideal, né, do uso desse equipamento. Outra variação que a gente tem também é o modo de aplicação. Alguns equipamentos vão atuar de modo contínuo, quando a partir do momento que você aciona o botão, a luminosidade já vem máxima e vai até o fim, tá? Pode ser de rampa, é quando a gente tem um aumento gradativo dessa luminosidade, ela começa mais branda e depois vai aumentando, ou pulsada, tá? Que ela é como se ela ligasse e desligasse, tá? A cada 1 segundo. Esse outro tipo de fotopolimerizador é um bem antigo, né? Ele costuma... a gente até sente o ar quente saindo por aqui, ó, ele é mais pesado e é o de luz halógena, tá? Não é LED. A desvantagem que ele tem em relação aos de LED é que ele costuma aquecer, tá? A estrutura dental. E isso aí, a longo tempo, ele pode gerar uma degradação dos tecidos. O que eu esqueci de falar, eu vou voltar aqui para vocês, do fio, tá? Aqui, ó. Eu tô tentando mostrar com o dedo, né, gente? Vocês estão vendo. Aqui pela ponteira, ó, tem uns que tem fio e outros sem fio, tá? Aí tem uma base que ele fica carregando. A gente tem que ter bastante atenção disso, porque às vezes a gente vai precisar do foto e ele tá descarregado, tá? Então tem que ter atenção, deixar ele sempre carregado.
E é bem mais fácil, né? A gente usar ele sem fio. Há quem prefira com fio, mas assim, para mim, a facilidade é muito grande para quando está sem fio. O jato de bicarbonato e ultrassom, a gente vai usar ele, principalmente vocês, para remoção de placa bacteriana, cálculo dental e mancha superficial, né? Quando vocês forem fazer a raspagem supragengival, vão poder fazer com o auxílio do ultrassom, e para fazer a profilaxia também o jato de bicarbonato. Aí, esse aparelho, a gente tem os dois, ó, vou passar aqui. De um lado, a gente tem a ponteira de ultrassom, tá? Essa pontinha aqui, ó, como mostra, ela sai e é ela que a gente esteriliza. Aí, ela tem vários formatos aqui, que o uso vai depender de acordo com o que a gente quer fazer, né? O procedimento que a gente vai fazer. E também vamos ver mais profundamente na parte de periodontia, tá? De instrumentais de periodontia. Mas basicamente, como que esse equipamento funciona? Através de onda sonora de alta frequência, ele vai vibrar essa ponta aqui e quando a gente colocar essa ponta em contato com o cálculo dental, ele vai fraturar e remover o cálculo, tá? Do outro lado, a gente tem um jato de bicarbonato, né? Que nada mais é que partículas de bicarbonato e água. Lembrando que esse bicarbonato que a gente usa é específico para o equipamento, tá? Às vezes o paciente fala assim, eu uso bicarbonato para poder escovar meus dentes, porque eu acho que limpa mais, e é a mesma coisa que eu faço no dentista, porque ele também usa bicarbonato, é granulação diferente, tá? Tem que orientar o paciente a não fazer o uso doméstico do bicarbonato. E aí aqui, quando a gente junta a partícula de bicarbonato com a água, vai sair um jato sob pressão, né? Que vai conseguir remover placa bacteriana ou manchas superficiais. Esse daqui, ó, é um jato de bicarbonato que a gente vai acoplar ele no equipo, tá? Ele não é um instrumento separado. A gente vai acionar ele pelo mesmo pedal que a gente aciona o alta rotação ou o baixa rotação. Esse de cima já tem um pedal separado, porque ele é outro equipamento, é aquele pedal quadradinho que eu mostrei para vocês lá no início da aula. E para finalizar aqui dos equipamentos, né, mais básicos que a gente pode ter no consultório, o destilador de água, ele vai obter a água que a gente vai usar aí na autoclave, né, principalmente, através de vapor condensado, tá? O que acontece? A gente coloca aqui, essa água vai entrar em processo de ebulição e aí o vapor condensado vai gerar pra gente, nesse recipiente aqui, a água destilada. Aí a gente tira ele daqui e coloca na garrafa apropriada, tá bom?